Que o Steve Rogers vai voltar em Vingadores Doomsday, isso aí todo mundo já sabe. O problema é que ele pode estar voltando do lado errado dessa guerra. Tudo indica que o antigo Capitão América vai se colocar contra os próprios Vingadores e ajudar o Doutor Destino a levar os heróis direto para uma armadilha. Tá, mas o que realmente aconteceu com ele? Steve realmente virou um vilão ou Victor Von Doom encontrou uma forma de manipular o maior herói da Marvel sem que ele sequer perceba? Porque talvez o Destino não tenha controlado a mente dele. Talvez tenha feito algo muito pior. Convencido Steve que trair os Vingadores é a única maneira de salvar o multiverso. E hoje a gente vai juntar todas as pistas para entender o que o Doutor Destino fez com o Steve e por que o Capitão América pode acabar se tornando a peça mais perigosa de Vingadores Doomsday. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, vamos começar tudo isso falando de um ponto que pra mim é o mais importante pra sustentar tudo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Sim, galera, eu acredito que o Capitão América que a gente vê lá naquele trailer é o Capitão América verdadeiro. Aquilo não é um clone, não é um sósia e muito menos uma variante se passando por ele. E o detalhe que mais reforça isso está justamente na cena em que o Mjolnir vai até a mão dele, porque aquele não parece ser o mesmo martelo que o Steve usou lá em Vingadores Ultimato. O Mjolnir daquela linha do tempo foi devolvido ao passado, enquanto o martelo original acabou sendo destruído pela Hela lá em Thor Ragnarok. Ou seja, esse seria um outro Mjolnir, um martelo que nunca tinha sido erguido por aquele Steve Rogers. Só que mesmo assim o martelo vai até ele, e vocês não têm noção do quanto isso é importante. Afinal, o Mjolnir ele não vai até qualquer pessoa só porque ele tá usando o rosto do Steve Rogers. Se o martelo respondeu ao chamado dele, é porque de alguma forma o Steve continua digno. E é por isso que eu não compro essa ideia de que o Steve vai virar um vilão do nada ou vai ser corrompido ou coisa assim do gênero, entendeu? Pra mim, na verdade, existe uma outra possibilidade ainda mais interessante do que essas. O Steve continua sendo um herói, mas tá sendo manipulado a acreditar que tá fazendo a coisa certa. E convenhamos, se existe alguém que tem a capacidade de fazer isso, esse alguém é o Doutor Destino. O Victor, ele não precisa controlar a mente do Steve ou transformar ele numa versão maligna. Ele só precisa mostrar uma parte da verdade, esconder a outra e colocar o cara na direção que interessa ao plano dele. Inclusive, até teve uma frase do Destino que apareceu durante os trailers que acaba chamando muita nossa atenção e acabam apontando justamente para essa relação com o Capitão América. Em determinado momento, ele olha para o Steve e diz algo como: "Um dia você vai me perdoar". Só que essa frase aparentemente não tá ligada apenas, única e exclusivamente à família que o Victor perdeu. Ela seria também direcionada ao próprio Steve Rogers e alguma coisa que o Doutor Destino ainda vai fazer contra ele. E aí é claro que a pergunta ela muda completamente. Afinal, ele vai perdoar o quê? Será que o Victor vai tirar alguma coisa do Steve? Será que existe uma tragédia envolvendo a família que ele construiu nessa nova realidade? Ou será que o Destino já sabe que para salvar o multiverso vai precisar construir tudo aquilo que o Steve passou anos tentando proteger? Guarda essa frase porque ela pode ser uma das pistas mais importantes de toda essa história. Agora, o próprio visual do Capitão América também parece reforçar que a gente não vai encontrar novamente aquele Capitão América clássico de antigamente. O Steve abandonou o escudo e voltou para uma aparência muito mais próxima daquela fase nômade, aquele mesmo estilo que ele usava lá em Guerra Infinita, quando já não estava mais atuando oficialmente como Capitão América. E faz sentido ele fazer isso. O tempo realmente passou para ele. No primeiro teaser, vemos que o Steve está segurando uma criança e que está guardando seu antigo uniforme. Os tempos de Capitão América já não existem mais para ele. Ele está envelhecendo e, pelo que parece, já passou vários anos vivendo nessa realidade antes dos acontecimentos de Doomsday começarem. Só que aí chega a pergunta principal: como o Doutor Destino conseguiu manipular a mente de Steve Rogers? Segundo essa teoria, o Loki teria retirado o Steve da Terra 616 e levado ele para a Terra 828, aonde o personagem finalmente conseguiu construir uma nova vida sem alterar diretamente a realidade principal. Só que essa movimentação teria causado uma consequência gigantesca. A presença do Steve naquele universo teria gerado uma singularidade, aumentado a instabilidade entre as realidades e contribuído para a colisão que destruiu a família de Victor Von Doom. Tudo isso teria acontecido enquanto Victor tentava impedir que os universos se colidissem. E foi justamente durante essa explosão que desfigurou o rosto dele que ali nascia
o que conhecemos hoje como o Doutor Destino. Olha só o tamanho disso tudo que eu tô falando. O Steve pode não ter causado nada de propósito, ele provavelmente nem sabia o que estava acontecendo, mas para o Victor, a origem da tragédia dele estaria diretamente ligada à chegada do herói daquele universo. É bem provável que o Doutor Destino tenha investigado essa instabilidade até descobrir que o Steve estava no centro de tudo. Só que o Destino, ele não ia parar por aí. Ainda tem uma pergunta muito importante que precisa de resposta. Afinal, quem foi que colocou o Steve naquele universo? E é aí que entra o cartão da TVA. O Locke teria entregado ao Steve uma espécie de cartão de portal, permitindo que ele entrasse em contato com a TVA caso alguma coisa desse errado. E eu acho que é justamente esse objeto que vai permitir o Destino chegar até o Locke. Victor encontra o Steve, percebe que ele não pertence àquele universo, investiga a origem do cartão e descobre quem foi o responsável por colocar o personagem ali. Sem essa ligação, localizar o Locke seria praticamente impossível. E olhando para trás e lembrando do trailer, essa cena do cartão realmente me chamou muita atenção. Afinal, muita gente achou que aquela mão era a mão do Locke, só que olhando com cuidado, dá para perceber um anel no dedo. Aquela mão é do Steve Rogers, galera. Então pode ser que o cartão esteja com ele durante boa parte da história, até o momento em que o Doutor Destino consegue colocar as mãos no objeto. E se o Victor realmente usar o cartão para encontrar o Locke, a sequência começa a fazer sentido, porque primeiro ele descobre quem trouxe o Steve para a Terra 828, depois consegue chegar até a AVT e por fim neutralizar a única pessoa que poderia desmontar todo o plano antes dele começar. Só que neutralizar o Locke ainda não resolve todo o problema. O Doutor Destino continua precisando impedir a colisão entre os universos. E ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso simplesmente aparecendo na frente de todo mundo e pedindo a ajuda deles. Afinal, estamos falando de um cara usando uma armadura, escondendo o rosto e carregando uma história que ninguém conhece. Então, em vez de enfrentar todos os heróis de uma vez, o Destino vai fazer algo muito mais inteligente. Ele vai usar a confiança que eles têm uns nos outros. Primeiro, o Destino se aproxima do Quarteto Fantástico. O Reed e a Sue conhecem o Victor, entendem do que ele é capaz e provavelmente acreditam que ele realmente está tentando impedir o fim do multiverso. Depois o quarteto leva essa história até o Steve Rogers. E se o Steve acreditar que a ameaça é real, os Vingadores vão seguir ele. Vocês estão percebendo o efeito dominó gigantesco que eu tô falando? O Destino não precisa convencer cada herói individualmente. Ele convence o quarteto, usa o quarteto para chegar até o Steve e transforma o Steve na pessoa responsável por colocar todos os Vingadores dentro do plano. E o mais perigoso é que o Steve provavelmente nem vai perceber que ele tá sendo usado. Ele acredita que está salvando vidas, acredita que está reunindo os heróis para impedir uma tragédia, só que na prática ele tá levando todo mundo exatamente para onde o Victor queria desde o começo. Depois disso, o grupo segue para o universo dos X-Men e aí o verdadeiro caos de Doomsday vai começar. Agora tem um cenário que de verdade eu adoraria ver, gente. Afinal, e se o Locke ele soubesse do plano do Destino desde o começo? E se em algum momento ele tivesse escondido o Steve verdadeiro e assumido a aparência dele usando uma ilusão? Imagina o Doutor Destino achando que manipulou o Steve Rogers durante o filme inteiro apenas para descobrir que na verdade era o Locke jogando com ele desde o começo. Isso seria uma reviravolta absurda, galera. Meio que a gente teria aquela brincadeira de um plano escondido dentro de um plano, entendeu? Tudo bem que eu não acho que esse seja o caminho mais provável, mas seria uma forma genial de mostrar que o Locke não passou todo esse tempo protegendo o multiverso sem aprender e antecipar uma ameaça como o Doutor Destino. Só que mesmo sem essa virada, isso já mostra que Doomsday vai ser muito mais do que apenas um monte de heróis juntando para lutar contra um vilão. Temos um Steve tentando fazer a coisa certa, temos um Locke protegendo as realidades e um Victor Von Doom que perdeu tudo e acredita que qualquer sacrifício é justificado para impedir que isso aconteça de novo. E talvez seja justamente isso que ele diga quando ele fala: um dia você vai me perdoar. Porque o Destino sabe que ele vai usar o Steve, colocar a família dele em risco e transformar o maior símbolo dos Vingadores na peça mais importante do próprio plano. E é por isso que eu quero tanto saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que o Steve ele pode realmente cair na manipulação do Destino? E será que o Locke ele é tão poderoso que ele consegue entender o que vai acontecer e está ciente de tudo? Será que ele tem um plano de contenção contra alguém como o Destino? Deixa suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!